Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2026, quinto domingo da Quaresma, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 a 14. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos farei sair delas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivas, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 129, versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 4ab, versículos de 5 a 6, versículos de 7 a 8. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, ó Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverás de substituir? Mas em vós se encontra o perdão, em vós temo, em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em suas palavras. A minha alma espera no Senhor, mais que vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que vigia pela aurora, pois o Senhor eu encontro toda graça e copiosa redenção, e ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção, no Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 8 a 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida e graça e justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também nos vossos corpos mortais, por meio do seu espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e Marta, suas irmãs. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela é Lázaro, que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Eles servem para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar aonde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas. Se alguém
caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas alguém que caminha à noite tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falecesse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegra-me por não ter estado lá, para que creis, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa Gêmeno, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que pedirás a Deus e ele tu concederás. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar aonde Marta se tinha encontrado com ele. E Jesus e os judeus que estavam na casa consolavam. Quando viram, levantaram-se depressa e saíram fora para trás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar aonde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos e diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido, e perguntou: Aonde colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. E alguns deles, porém, diziam: Este é que abriu os olhos aos cegos. Podia também ter feito com que Lázaro não morresse. De novo Jesus ficou inteiramente comovido e chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal e está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se credes, verás a glória de Deus? Tira então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas eu digo isto por causa do povo que me rodeia, para que crês que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, atado de mãos e de pés com os lençóis e mortuários, e o rosto coberto com um pano.
Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor, que acabamos de escutar neste quinto domingo do tempo da Quaresma. Na leitura tirada do livro da profecia de Ezequiel, assim fala o Senhor Deus: o meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos farei sair delas, e sabereis que eu sou o Senhor. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: das profundezas eu clamo a vós, ó Senhor, escutai a minha voz. Os vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levares em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e em vós temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espera Israel pelo Senhor, mais que a vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça, copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda sua culpa. Na leitura tirada da carta de São Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não vivereis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida e graça e justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo havia um doente chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Marta e Maria, suas irmãs. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. A irmã dela, de Lázaro, estava doente e os irmãos mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas estás doente. Ouvindo isto, Jesus disse: está doente? Não leva à morte. E ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar aonde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram a Jesus: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu aos discípulos: o dia não tem 12 horas, e se alguém caminhar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminhar de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. E os discípulos disseram a Jesus: Senhor, se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creis, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa Gêmeno, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que pedires a Deus, e ele tu concederás. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta a Jesus: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis nisto, Marta? Respondeu Marta: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo bem baixinho no ouvido dela: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar aonde Marta se tinha encontrado com Jesus. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar aonde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, também o que estava com ela estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido. E perguntou: Aonde colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor Jesus. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este é que abriu os olhos do cego. E não podes também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido e chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto no 4º dia. Jesus respondeu a Marta: Não te dissestes que creres? Verás a glória de Deus. Tiram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes e eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creis que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com a voz forte: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, atado com mãos e pés e os lenços mortuários, o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-os e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizeram e creram nele. Que possamos também crer no Senhor Jesus em todos os momentos da nossa vida e termos fé que o Senhor vai sempre fazer prodígios e milagres na vida de todos nós, hoje e sempre. Amém.